Desde 1º de janeiro de 2026, o sistema tributário brasileiro mudou. Não de uma vez, não da forma dramática que os noticiários sugeriram quando a reforma foi aprovada, mas mudou o suficiente para que algo que funcionava de um jeito há décadas comece a funcionar de outro. E a grande maioria dos pastores brasileiros ainda não sabe o que isso significa para a imunidade tributária da sua obra. Não é culpa sua não saber. Ninguém avisou com clareza. E o que circula nos grupos de líderes é, na melhor das hipóteses, incompleto, e na pior, errado. Então este vídeo existe para resolver isso. Nos próximos minutos, você vai entender o que é a reforma tributária na prática, sem juridiquês, sem enrolação. Vai entender o que ela muda para as igrejas, o que permanece protegido e, principalmente, o que passou a ser exigido a partir de 2026. E vai sair daqui sabendo o que precisa ser feito antes de 2027, quando a reforma dá um salto significativo e o sistema entra em uma fase que não perdoa quem não se preparou. A imunidade tributária das igrejas não foi revogada. Isso precisa ficar claro desde o início. Mas há uma diferença enorme entre a imunidade existir no texto da lei e a sua obra estar em condições de comprovar que merece essa proteção dentro de um sistema que, agora, enxerga tudo de forma digital, integrada e automática. É sobre essa diferença que este vídeo trata. Vamos começar pelo básico, porque sem isso, o resto não faz sentido. O Brasil tinha, até recentemente, um dos sistemas tributários mais fragmentados do mundo. Para tributar o consumo de bens e serviços, existiam 5 tributos principais: o ICMS, cobrado pelos estados, o ISS, cobrado pelos municípios, o PIS e a COFINS, cobrados pela União, e o IPI, também federal. 5 tributos, 5 conjuntos de regras, 5 lógicas diferentes de cálculo, de prazo, de obrigação acessória. Para qualquer organização que precisasse lidar com eles, era um labirinto. A reforma tributária, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, veio para substituir esse labirinto por um sistema unificado. No lugar dos 5 tributos, surgem 2 novos: o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Mais o Imposto Seletivo, que incide sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e não afeta diretamente as igrejas. Isso não acontece de um dia para o outro. A transição foi desenhada para durar até 2033. E é aqui que entra o ponto que mais confunde. 2026 não é o ano em que os novos impostos são cobrados. A legislação é clara. 2026 é o ano de testes. O IBS e a CBS existem juridicamente desde 1º de janeiro deste ano, com alíquotas simbólicas: 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS. E quem cumprir corretamente as obrigações acessórias está dispensado até de recolher esse valor. Então, por que uma igreja precisa se preocupar com uma reforma que, por enquanto, não cobra nada de quem já é imune? Essa é exatamente a pergunta certa. E a resposta muda tudo. Porque o que 2026 representa não é uma cobrança, é um cadastramento. É o momento em que o fisco federal, estadual e municipal começam a operar em um sistema integrado, digital, com rastreamento automático de operações. É o ensaio geral antes de 2027, quando o PIS e a COFINS são extintos, e a CBS entra em vigor com sua alíquota real. E de 2029, quando o ICMS e o ISS começam a ser substituídos gradualmente pelo IBS, até 2033. O Brasil inteiro está sendo recadastrado nesse novo sistema, e as igrejas estão dentro desse universo, não como contribuintes dos novos tributos, mas como entidades que precisam ser reconhecidas, identificadas e classificadas corretamente dentro da nova arquitetura fiscal do país. Quem não entende isso agora, chega em 2027 sem estar preparado. A imunidade tributária das igrejas é um direito constitucional. Está na Constituição Federal de 1988. E a reforma tributária não a revogou. A Lei Complementar 214 de 2025 confirma isso explicitamente. Os fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto são imunes ao IBS e à CBS. A proteção existe, ela está escrita, ela é real. Mas a mesma lei que garante essa proteção
Também define, pela primeira vez com essa precisão, o que é uma entidade religiosa para fins tributários. Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objetivo é professar a fé religiosa e praticar a religião. Parece simples, mas há uma palavra nessa definição que carrega um peso enorme: pessoa jurídica. Para ser reconhecida como entidade religiosa no novo sistema, a sua igreja precisa existir formalmente como pessoa jurídica, com CNPJ ativo, com estatuto registrado e atualizado, com atividades documentadas dentro das suas finalidades essenciais, com uma separação clara entre o que é religioso e o que é econômico. E aqui está o ponto que ninguém está falando com clareza suficiente. A imunidade no novo sistema não é presumida, ela é comprovada. No modelo antigo, uma igreja pequena, com gestão informal, que nunca havia emitido nota fiscal e cujo tesoureiro mantinha um caderno de controle de dízimos, vivia em um ambiente onde os cruzamentos de dados eram limitados. O fisco não tinha visibilidade automática sobre o que acontecia dentro daquela conta bancária. O novo sistema muda isso estruturalmente. A partir de 2026, os documentos fiscais eletrônicos passam a ser emitidos com campos específicos para IBS e CBS. Isso cria um rastro digital de operações que antes não existia. A fiscalização deixa de ser pontual e passa a ser contínua, integrada, automatizada. E é nesse ambiente que a situação de cada igreja vai aparecer com uma nitidez que antes simplesmente não existia. Estatuto desatualizado? O sistema vai ver. Mistura entre atividades religiosas e atividades econômicas, como aluguel de espaço para terceiros, venda de materiais, serviços prestados com contraprestação, sem a separação adequada, o sistema vai ver. CNPJ irregular, com pendências na Receita Federal, o sistema vai ver. A imunidade não foi tirada de ninguém, mas o novo sistema tributário aprendeu a enxergar quem, na prática, nunca havia cumprido as condições para merecê-la. E há outro vetor de impacto que afeta diretamente o orçamento da obra, mesmo para as igrejas que estão em dia com tudo. Como a igreja é imune, ela não consegue recuperar os créditos tributários embutidos nos preços dos serviços e produtos que contrata. Com a reforma, esses custos tendem a subir: contabilidade, assessoria, sistemas de controle. E a igreja absorve tudo isso sem compensação. As igrejas menores serão as mais pressionadas por esse efeito indireto. Isso exige planejamento financeiro. Não pânico, planejamento. Tudo que foi dito até aqui se resume a 4 pontos de atenção que toda liderança eclesiástica precisa endereçar agora. Não em 2027. Não quando a reforma estiver consolidada. Agora. Enquanto ainda estamos no período de adaptação, quando os erros ainda podem ser corrigidos antes de produzirem consequências. O primeiro ponto. O estatuto da sua igreja está atualizado e preciso? A LC 214/2025 define entidade religiosa como pessoa jurídica sem fins lucrativos, cujo objetivo é professar a fé e praticar a religião. O estatuto da sua igreja precisa refletir isso com clareza. Se o seu estatuto foi redigido há 10, 15, 20 anos e nunca foi revisado, ele pode não conter a linguagem necessária para enquadrar a sua obra corretamente no novo sistema. Estatuto desatualizado não é apenas um problema burocrático. É uma brecha que, em uma fiscalização mais integrada, pode ser usada para questionar se a entidade de fato se enquadra nas condições de imunidade. O segundo ponto. A sua obra mistura atividades religiosas com atividades econômicas sem separação adequada? Isso é mais comum do que parece. Igrejas que alugam o salão para eventos externos, que vendem livros, cursos, produtos religiosos, que prestam serviços com cobrança direta, que têm projetos sociais com financiamento externo. Nada disso é necessariamente errado, mas a imunidade protege as atividades ligadas às finalidades essenciais da entidade religiosa. Quando uma atividade econômica está misturada com as atividades religiosas, na mesma conta, no mesmo CNPJ, sem separação contábil, o novo sistema de rastreabilidade vai capturar isso, e o questionamento pode vir. O terceiro ponto. A sua obra já está preparada para as novas obrigações acessórias? A partir de 1º de janeiro de 2026, documentos fiscais eletrônicos precisam ser emitidos com campos específicos para IBS e CBS.
Isso vale para qualquer operação que a sua igreja realize e que exija a emissão de documento fiscal, mesmo sendo imune ao pagamento dos tributos. O não cumprimento da obrigação acessória tem consequência direta. O contribuinte que não preencher corretamente os campos de IBS e CBS nos documentos fiscais perde a dispensa de recolhimento e passa a ser obrigado a recolher os tributos. Mesmo sendo imune em princípio, o descumprimento da obrigação formal abre a porta para a autuação. Bagunça financeira não é falta de fé, é falta de ferramenta. E em 2026, a ferramenta que falta pode custar caro. O quarto ponto. Você sabe o que muda em 2027 e sua obra está a caminho de estar pronta? 2027 é o ano do primeiro salto real da reforma. O PIS e a COFINS são extintos. A CBS entra em vigor com sua alíquota plena, estimada em 8,8%. O imposto seletivo começa a ser cobrado. O ambiente fiscal do país muda de patamar. Para uma igreja que começou 2026 sem se preparar, chegar em 2027 com pendências no estatuto, com atividades mal classificadas e com obrigações acessórias descumpridas, é chegar ao momento mais crítico da transição sem nenhuma proteção. 2026 foi desenhado exatamente para evitar isso, mas só protege quem o usou para se preparar. Entender o que muda é o primeiro passo, mas entender não é suficiente, é preciso executar. E a execução correta de tudo que foi descrito aqui, revisar estatuto, separar atividades, garantir as obrigações acessórias, preparar a obra para 2027, exige alguém que conheça tanto o universo eclesiástico quanto as exigências do novo sistema tributário. Se você quer saber se a sua igreja está em condições de comprovar a imunidade tributária dentro do novo modelo, temos uma avaliação gratuita da situação fiscal e contábil da sua obra. O link está na descrição. Não é uma conversa de venda. É um diagnóstico real, feito por quem entende a realidade de uma igreja, não apenas de uma empresa. Reforma tributária não é um evento, é um processo. E entender o cronograma é o que separa quem age com inteligência de quem age no susto, ou não age e paga o preço depois. Aqui está o mapa completo. 2026. Ano de testes e adaptação. IBS e CBS existem juridicamente, mas sem cobrança efetiva para quem cumpre as obrigações acessórias. Os documentos fiscais eletrônicos passam a exigir os novos campos. O Comitê Gestor do IBS foi instituído pela Lei Complementar 227/2026 e começa a consolidar a infraestrutura do novo sistema. É o momento de revisar, organizar, regularizar. O custo de errar aqui ainda é baixo. O custo de não agir aqui será alto. 2027. Primeiro salto real. PIS e COFINS são extintos. A CBS entra com alíquota plena. O imposto seletivo começa a ser cobrado. Qualquer pendência não resolvida em 2026 chega a 2027 com juros, literais e figurados. Para as igrejas, é o momento em que a fiscalização integrada começa a operar em plena capacidade. 2029 a 2032, transição estadual e municipal. O ICMS e o ISS começam a ser substituídos gradualmente pelo IBS. A cada ano, as alíquotas dos tributos antigos diminuem e as do IBS aumentam proporcionalmente. O cruzamento de dados entre fisco federal, estadual e municipal atinge seu nível máximo de integração. Este é o período em que inconsistências que sobreviveram até aqui vão aparecer com mais força. 2033. Sistema definitivo. ICMS e ISS extintos. IBS e CBS como únicos tributos sobre consumo. O sistema está consolidado. Quem chegou aqui com a casa em ordem atravessou a maior reforma tributária da história do Brasil sem sobressaltos. Quem não se preparou, colheu ao longo desses 7 anos tudo o que plantou na desorganização. A boa notícia é que estamos em 2026, ainda no início. Ainda no momento de maior tolerância ao ajuste, quando os mecanismos corretivos ainda funcionam a favor de quem age. A pergunta que fica é: a sua obra vai usar este ano para se preparar? Ou vai chegar em 2027, da mesma forma que chegou em 2026? Então, o que muda para as igrejas com a reforma tributária? A imunidade tributária permanece. Nenhum imposto novo vai incidir sobre os dízimos, as ofertas, as atividades religiosas essenciais da sua obra. Isso não mudou
e não vai mudar. O que mudou é o ambiente em que essa imunidade precisa ser comprovada. O Brasil está construindo, desde 2026, um sistema fiscal digital, integrado, automatizado, que enxerga operações que antes eram invisíveis, que cruza informações entre esferas de governo que antes não se comunicavam, que vai, progressivamente, até 2033, substituir 5 tributos fragmentados por um modelo nacional unificado. Dentro desse sistema, a sua igreja precisa existir com clareza, com um estatuto que reflita sua finalidade religiosa, com atividades separadas de qualquer exploração econômica, com obrigações acessórias cumpridas, com registros que comprovem, a qualquer momento, que a sua obra merece a proteção que a Constituição lhe garante. Isso não é desconfiança da Receita Federal, é a realidade de um sistema que passou a funcionar de forma diferente. E há algo que precisa ser dito diretamente. Cuidar da regularidade da sua obra não é falta de fé, é fidelidade. Um pastor que pastoreia com excelência cuida do que foi colocado nas suas mãos, do rebanho, do ministério, da integridade da obra. E integridade financeira e fiscal é parte dessa excelência. Sempre foi, só ficou mais visível agora. A Receita Federal não distingue fé de compliance, mas você pode distinguir o que é de César do que é de Deus e entregar cada coisa ao seu lugar, com a consciência tranquila de que a obra está protegida, regular e preparada para crescer. Obra protegida é obra que cresce. Se este vídeo foi útil, inscreva-se no canal, porque ainda há muito a entender. E o próximo vídeo vai direto em um dos pontos que mais preocupa os pastores nessa transição.